Olá, o meu nome é Susana Osório e hoje trago-vos as previsões para estes próximos 3 meses. Nós aqui em Portugal, assim como em todo o mundo, estamos a viver uma grande pandemia. Isto do coronavírus, do Covid-19, tem vindo aqui a alterar formas de pensar, atitudes, tem vindo aqui a mexer no mundo, na sociedade de uma forma tão profunda e tão intensa que nos faz questionar muita coisa. Claro que, em modo quarentena, que acredito que todos nós estejamos, ou praticamente todos nós, acabamos por estar de alguma forma a tentar cumprir este modo quarentena para evitar a propagação do vírus, impõe-se aqui muitos medos, muitas inseguranças, principalmente aqui para Portugal, um país que nós sabemos que é um país pequeno, em que por vezes os recursos ou o apoio por parte dos governos ou do governo pode falhar ou faltar de alguma forma, e hoje eu estava aqui focada também nas previsões trimestrais para os meus clientes e senti necessidade de perceber o que é que nos aguarda, o que é que isto, não é? O que efeitos é que o Covid-19 pode fazer aqui no nosso país, aqui em Portugal, e de que forma é que isso pode afetar-nos a nós, enquanto população, a nível profissional, a nível financeiro, a nível do nosso campo da saúde, não é? Porque no fundo o Covid está aqui a atrapalhar e a atacar todo o Sistema Nacional de Saúde, e a nível espiritual. São estes elementos que para mim eu considero importantes. Então, na minha análise, e para que eu não ficasse aqui com ela guardada só para mim, decidi fazer-vos este vídeo. Eu espero sinceramente que este vídeo vos faça sentido e que de alguma forma vos ajude até a encontrar aqui alguma paz ou alguma tranquilidade, tendo pelo menos aqui um bocadinho a noção do que é que nos aguarda. Não vai ser um período fácil, mas temos aqui também energias positivas às quais nós nos devemos agarrar, e que são essas que nós nos devemos agarrar sem sombra de dúvidas, para deitar para trás e deixar para trás todas as outras mais negativas. Então começamos aqui pela energia do que se apresenta para este trimestre, a energia destes 3 meses. O que é que nós temos aqui presente? Nós temos aqui uma energia de muita proteção por parte de Deus, e estamos todos aqui de alguma forma bastante alinhados com a fé, que é aquilo que eu tenho vindo aqui a debater muito e tenho vindo aqui a passar para muitos de vocês aí desse lado, para vocês reforçarem a vossa força na fé, que vocês se reforcem e se conectem na vibração que vocês têm no Deus, no Divino, naquilo que vos fizer sentido. E ao fazerem isso, vocês vão conseguir efetivamente, tanto vocês estando aqui nesta vibração de conexão, de elevação, de união com Deus, vocês vão estar aqui protegidos, amparados, guiados, com o apoio de todos os guias e seres, celestiais. Eles estarão também aqui a iluminar médicos, cientistas, todos aqueles que estão aqui na linha da frente, a tentar aqui combater e a tentar ajudar-nos a voltar à normalidade o mais rapidamente possível. E dentro desta confusão toda, Portugal tem aqui a energia de dar a volta à situação e de vir a viver a alegria e satisfação novamente. E isso já nos dá aqui esperança, já nos dá aqui, de certa forma, algum conforto e alguma segurança. Claro que nós sabemos e temos certezas que existem aqui desafios pela frente. E há desafios que nós temos aqui que superar, que temos que essencialmente ter consciência deles, para que esses desafios não se tornem numa tormenta. E Portugal precisa, e o grande desafio de Portugal será, sem sombra de dúvidas, criar o alinhamento entre todas as cadeias hospitalares, clínicas e toda esta parte de saúde que esteja alinhada na mais perfeita sintonia e harmonia. Vai haver aqui hospitais que vão passar aqui por situações complicadas, vai haver falhas. O apoio que poderiam dar aqui aos doentes não será conseguido da melhor forma, nem sempre será conseguido da melhor forma, e é aqui que se apresentam os tais desafios que Portugal terá que lidar. É preciso apostar muito numa comunicação grande, efetiva, entre todos os meios de saúde, entre todos os meios que estão aqui a trabalhar para o mesmo, seja a nível hospitalar, seja a nível de farmácias, seja a nível de bombeiros, seja a nível de tudo, não é? Todos estes elementos que
que estão na linha da frente, principalmente mais direcionados para o campo da saúde, é muito importante que todas as linhas de comunicação estejam ativas da melhor forma, para que eles estruturem então aí um equilíbrio, um alinhamento muito importante para que não haja falhas, porque as falhas podem levar a mortes, podem levar a perdas, e é muito importante que toda a condição médica, todos os hospitais estejam realmente alinhados neste Sistema Nacional de Saúde que nós temos aqui em Portugal, mas alinhados por uma boa comunicação, por uma boa expansão de informação e para que essa informação seja clara e objetiva cá para fora. Também para nós que estamos aqui deste lado e que precisamos de ver e ouvir e sentir que do outro lado tudo está a ser feito, mas também tudo está a ser feito dentro da forma que tem que ser feito. E sem sombra de dúvidas que isto vai ser um desafio, o que significa que vai haver falhas, em que as coisas não vão funcionar assim, vai ser complicado, vai haver aqui hospitais, situações de crise muito graves a nível de comunicação, a nível de medicamentos, a nível de máscaras, fatos, todo esse aspecto que tanto nós temos ouvido falar nos mídias vai falhar. Os médicos e os enfermeiros estão sim a ser colocados já nesse risco e infelizmente no espaço destes 3 meses eles ainda correm neste risco, ou ainda incorrem mais neste risco, porque o desafio mantém-se. Infelizmente não é um desafio que seja só ao longo destas 3 ou 4 semanas que nós estamos a viver o Covid aqui em Portugal, mas é uma situação que tem aqui a tendência para se manifestar ao longo nos próximos 3 meses, o que acaba por ser complicado se o governo e todas estas instituições não tiverem cuidado com isso e não criarem este equilíbrio, este alinhamento entre todas as equipas, entre todos os hospitais. Tem que haver uma parceria, tem que haver uma comunhão entre todos os hospitais, entre todos os médicos, entre todos os enfermeiros do norte ao sul do país. Tem que haver uma comunicação fluida, muito, muito importante que isso aconteça, para não haver falhas e para que isso então não corra em risco para muitas pessoas que possam estar a precisar do Sistema Nacional de Saúde, e aqui não me refiro só concretamente às pessoas que estão com o Covid-19, mas a outras pessoas, porque infelizmente infartos vão continuar a acontecer, uma data de outras doenças, o cancro vai continuar a manifestar-se, as pessoas que estão com cancro vão continuar a precisar de apoio e poderão vir a ter aqui algumas situações. O mundo pode ter parado em parte, mas não parou a nível das doenças e as doenças continuam lá, e é muito importante que o Sistema Nacional de Saúde não se foque só na parte do Covid-19, embora seja um grande problema, mas que também consiga encontrar o equilíbrio para ir dando ou fazendo face a outras situações que possam ocorrer, como infartos, situações de cancro, problemas respiratórios que possam acontecer que até nem têm nada a ver com o Covid-19, porque as pessoas já têm esses problemas, aneurismas, tantas outras doenças que infelizmente existem e ocorrem e que vão continuar a acontecer, e os hospitais têm que estar preparados para isso. É muito importante aqui os hospitais não entrarem na guerra do qual é que é melhor. Nós aqui temos uma taxa melhor de casos de recuperação, ou nós estamos não, aqui são todos são uma equipa e todos devem trabalhar para um país, para uma população que somos todos nós. Então começamos então aqui pela energia para o mês de Abril. O mês está aqui a bater à porta e nós estamos, supostamente, segundo a Direção-Geral de Saúde, o pico do Covid-19 irá se manifestar agora, à altura da Páscoa, se não estou em erro, ali por volta do 14 de Abril, e infelizmente temos sim aqui essa vibração que se manifesta. É um mês que vai puxar muitas mortes, é um mês que vai puxar muitas pessoas a ficarem acamadas, internadas ou a recuperar, seja em casa, seja no hospital. Mas a nível de internamentos, a nível do contexto dos cuidados intensivos, pode haver aqui um boom muito grande dos números que vocês têm visto até hoje. E esta parte aqui é um pouco assustadora para a energia do mês de Abril, por isso é muito importante que vocês continuem a ficar em casa e continuem a fazer a vossa parte, para que efetivamente vocês cuidem-se e cuidem dos vossos, para que vocês não façam parte dos números. Abril é um mês que poderá sim meter um pouco de medo, poderá ser sim, dos 3 meses que temos pela frente, o mês mais complicado pela doença,
e por tudo aquilo que a doença depois vai trazer. Então, o nível de mortes, o número de mortes tem tendência a disparar, o nível de internamentos tem tendência a disparar, principalmente aqueles que precisam mais de um cuidado, que ficarem nos cuidados intensivos, que precisam dos ventiladores, que precisam de uma assistência médica muito mais presente, muito mais constante na sua vida. E é muito importante que a tal energia de comunicação, que o tal alinhamento entre os hospitais se faça sentir agora nesta fase de abril, principalmente neste pico que realmente a Direção-Geral de Saúde já nos alertou, e a vibração do mês puxa para isso. Por isso, atenção, não brinquem, vocês estão a brincar com a vossa saúde e estão a brincar com a saúde das pessoas à vossa volta, está bem? A nível profissional, de uma forma geral, aqui para Portugal, temos aqui que nos adaptar às novas circunstâncias. Não será um mês em que vai puxar muito a nível de trabalho, muito pelo contrário, poderemos até mesmo nos manter ainda em quarentena durante o mês todo, e a tendência ou a possibilidade disso acontecer é realmente muito grande, quase que vos digo que sim, se não for o mês todo, vai ser mesmo até praticamente ao final do mês, porque a energia que se impõe é nesse sentido. Então, a nível profissional, independentemente da forma que nós estamos, não é? Porque o mundo está parado a metade, o país está parado a metade, mas a nossa vida tem que continuar e nós temos que nos adaptar, e então nós temos que pegar naquilo que é o nosso trabalho e criar novas alternativas. Nós temos que ser realmente criativos na forma de fazer chegar-nos ao outro, de vender o nosso produto, de comercializar os nossos bens, seja para as pessoas que têm uma loja de roupa, seja para colegas da área da terapia holística, seja para tudo, os ourives, os cafés, tudo. O pequeno e o grande comércio precisa de se reinventar, precisa de pegar naquilo que é o seu trabalho, precisa de analisar aquilo que é o produto que disponibilizam para o outro, e precisam de encontrar uma nova forma de chegar à população. Também é muito importante que o façam, que se reinventem, que não criem limites, que não imponham limites a vocês próprios, dentro de todas as possibilidades que possam surgir. Aqui, a nível profissional, no mês de abril, não existe impossível. O impossível está aqui. E para todos os comerciantes, ou para todas as pessoas que têm um negócio, porque vai haver sempre alguém que está dependente daquele negócio, porque se eu tenho empregados, os meus empregados vão estar dependentes do meu negócio. Então, para todos aqueles que estão à frente do negócio como patrões, como empresários em nome individual, como for, né? Porque no fundo é aquilo que depois também leva a economia para a frente, é o que dá o posto de trabalho para tantas outras pessoas que estão dependentes dessa posição. É muito importante que vocês sejam criativos. Portanto, confecções estão paradas porque aquilo que vocês produziam agora estagnou. Tentem procurar alternativas, tentem buscar algo de diferente para que a produção, não nas mesmas quantidades, não da mesma forma, mas que se vá fazendo. Vocês têm aqui, puxa, a criatividade é muito importante. Eu sei que isto é difícil, mas é muito importante que pelo menos vocês consigam ver e fazer as coisas de uma outra forma. A nível financeiro, vai ser um mês complicado, um mês que nos vai aqui deixar em baixo e quebrados. Muitas das promessas do governo poderão falhar, ou pelo menos o dinheiro poderá não entrar na conta dentro da altura correta ou exata que nós precisamos estar a contar, e para quem tem contas a pagar fica tudo muito complicado. É muito importante que aqui haja uma prevenção precoce a nível económico, e aqui eu aconselho mesmo a que vocês ponham um pé à frente e se previnam de alguma forma dentro daquilo que é a parte económica. Evitem determinados gastos excessivos ou supérfluos, ou evitem, façam aqui um controle de uma forma muito generalizada. Não estejam a contar com os ditos apoios que o governo vai dar, ele vai dá-los. Agora, a data em que eles caem na vossa conta, e se vem no tempo que vocês precisam para pagar determinadas contas, aí já são outros 500. E sinceramente, se ele vai entrar, ele vai entrar.
Não vai entrar é dentro da hora certa que vocês precisam. E é aqui que vocês sentem que algo falha. E é aqui que vocês sentem que, mais uma vez, o governo prometeu e não cumpriu. Não é uma questão de prometer e não cumprir, mas é uma questão de timings que não acontecem dentro daquilo que é esperado. Então, sim, financeiramente, abril tem tendência para ser um mês muito pesado. Muitas das empresas poderão entrar aqui num contexto crítico mesmo, abaixo da linha vermelha. E se vocês não se previnem já, de agora, do imediato, tentar já ver as coisas de uma outra forma, é aquilo que eu já tenho dito também e que já o disse no passado, é no meio das dificuldades procurar aqui a oportunidade financeira. Se vocês não fizerem isso, vocês vão acabar por sair penalizados e vão acabar por sofrer depois muito aqui as consequências. A nível de saúde, impõe-se aqui muita dor, muita lágrima, muita tristeza, porque realmente vai ser um mês de abril, vai elevar a nossa taxa de mortalidade e vai haver aqui muito pesar por parte de muitas famílias. Por isso, mais uma vez eu alerto para vocês, fiquem em casa, resguardem-se ao máximo, cumpram todas as recomendações que vos são dadas, independentemente de vocês acreditarem ou não. Não desafiem o destino, não desafiem o universo, não puxem para vocês aquilo que vocês não querem. E o mês de abril é um mês de pesar e o nosso estado de saúde de Portugal vai chorar muitas lágrimas, vai ver números que não viu até agora e será bastante complicado. Acredito que não chegue aos pontos de Espanha ou de Itália, que é aquilo que nós vemos, porque há, de certa forma, aqui os números sinto que sejam menores, inferiores a nível de perdas, mas sim, é um mês muito complicado, em que a saúde e todo o contexto de saúde se impõe aqui de uma forma muito pesada, por isso é muito, muito importante a dita prevenção. A nível espiritual, é um mês que vocês ou cuidam da vossa espiritualidade, cuidam da vossa alma, cuidam do vosso ser, e aí sim vocês encontram uma energia extra, encontram um caminho de proteção, encontram-se seguros, encontram-se direcionados, ou então vocês vão quebrar. A depressão, os traumas, a angústia, a dor vai se manifestar dentro de vocês de uma forma que vocês não imaginam. E isso vai baixar todas as vossas defesas físicas, por muito que vocês achem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem tudo a ver uma coisa com a outra, porque estamos todos num alinhamento total e universal. E é muito importante que vocês tenham consciência e aproveitar este tempo de quarentena para cuidar das vossas feridas internas, para resgatar todas as dores que estão aí acumuladas dentro de vocês, independentemente desta situação ou não, e começar a cicatrizar feridas. Não é hora para nós mantermos raivas, rancores, ódios, seja invejas, seja lá o que for no campo negativo. É hora de nos cuidar, de nos curar e de nos regenerar, para assim conseguirmos ter a força necessária para ultrapassar toda esta pandemia que nós estamos aqui a viver. E para maio, uma energia muito boa. Temos aqui a luz ao fundo do túnel, depois do mês de abril, em que nós temos aqui as taxas a disparar, os números a disparar, em que nós somos aqui confrontados com uma vibração de dor e de perda. O mês de maio traz-nos aqui uma nova fase, um novo despertar, uma nova oportunidade, um novo foco, um novo trabalho acontece. As coisas começam a ficar equilibradas, começa-se aqui a conseguir encontrar, não digo a cura total, porque eu ainda não sinto aqui a cura total, sou-vos franca, mas consegue-se aqui sentir que as coisas começam ou tendem a começar a voltar à sua normalidade. A quarentena irá provavelmente, aquilo que eu sinto é que a quarentena que nós estamos a ser impostos, ou este estado de emergência que o governo nos está a impor, irá ficar efetivo até ao final do mês de abril, inícios de maio, e depois aí nessa fase
ele será então levantado e nós conseguimos voltar à nossa normalidade, ao nosso trabalho, ao nosso registro. Daí ser muito importante tudo aquilo que nós criamos dentro da nossa criatividade no mês de abril em que estivemos parados, que nós agora vamos usufruir, potencializar, puxar os frutos daquilo que nós criamos durante o mês de abril. Porque nós não podemos em abril ficar em casa com os braços cruzados só porque simplesmente estamos de quarentena. Isso é extremamente errado, está bem? Portanto, aqui vocês têm em maio a luz ao fundo do túnel, a esperança que se vive e que se começa a sentir. E a nível profissional, temos aqui a energia do mundo, temos a energia dos contratos, as empresas começam a fluir, começa a surgir novamente o trabalho e toda a energia, o fluxo da abundância e da prosperidade começa-se a manifestar. Começamos a voltar ao mundo, à realidade, ao país, que é aquilo que nós vamos estar aqui em stand-by até ao mês de maio. Isto já nos dá, sem sombra de dúvidas, aqui uma segurança, uma alegria. A mim dá-me, sinceramente a mim dá-me uma alegria. Estou a ver as cartas convosco, que eu não as virei. Dá-me aqui uma alegria muito, muito grande. E realmente então aqui a nível de trabalho surge aqui a esperança. As coisas começam a ganhar luz, cor, vida. Que é isso que nós queremos e é isso que nós estamos tão ansiosos. No entanto, temos que ser pacientes. Esperar por maio e abril, temos que fazer o máximo de precaução. Financeiramente, para o mês de abril, haverão aqui muitas alterações na nossa economia, vai haver aqui uma data de adaptações para que a nossa economia não entre em colapso e que nós não vá junto com a economia, porque se a economia entrar em colapso, automaticamente nós também de certa forma nós vamos juntos. Então o mês de maio puxa aqui alterações a nível da economia, alterações essas que acabarão por ser benéficas e sim, aí os apoios já poderão começar a cair, tudo aquilo que nós poderíamos estar a pensar em receber ou ter no mês de abril, que de alguma forma vai ficar um pouco suspenso porque não vai cair dentro dos timings que nós gostaríamos. Maio já começa o dinheiro a cair, já começa o fluxo financeiro a melhorar. Claro que tudo isto leva-nos para um patamar muito baixo e todas as melhorias são pequeninas, provavelmente em alguns dos casos serão muito minúsculas, mas uma melhoria e uma melhoria é, sem sombra de dúvidas, um motivo para nós já estarmos contentes, porque se nós estamos em queda livre, que é aquilo que nós estamos neste momento, chegamos ao patamar em que estabilizamos e começamos a melhorar, seja isto ou seja isto, eu, sou-vos franco, eu fico contente. A partir do momento em que eu sinto que há uma pequena melhoria, para mim está top, para mim está ótimo, é esta a energia que eu quero para mim. E se Portugal está neste alinhamento, para mim dá-me esperança, para mim é bom. Saúde. Começa a haver aqui opções, necessidades também de colocar em prática. Aqui a nível médico vai ser necessário os médicos criarem, dentro do campo da saúde, não há tantas doenças, ou melhor, não há tantos casos infectados, não há tantas doenças, não há tantos casos de pessoas infectadas, os números começam aqui a reduzir, mas para que esta redução se mantenha durante o período de verão, vai ser necessário que a própria equipa de saúde, provavelmente a Direção-Geral de Saúde ou quem comanda esse aspecto, tome aqui direções e diretrizes diferentes. Então a nossa normalidade será uma normalidade, mas um pouco condicionada, porque dentro daquilo que são cuidados e dentro daquilo que são alguns registros de distanciamento há aqui alterações, há aqui mudanças que ainda vão prevalecer, porque há aqui necessidade de continuarmos a precaver. Ainda não estamos totalmente livres do perigo, ainda não estamos 100% safos. Há resultados positivos que se apresentam, a luz do túnel, ao fundo do túnel começa a brilhar, mas ainda não é suficiente. E aí é muito importante que dentro da nossa normalidade, ou no regresso à nossa normalidade, que nós vamos continuando aqui a impor-nos, até mesmo a nós próprios, determinados cuidados, que nós, quando nos sentimos seguros, podemos nos vir aqui a desleixar.
E isso não pode acontecer de forma alguma. Para que os números continuem aqui a cair, para que esta energia positiva flua aqui durante o mês de maio, é preciso que também cada um de nós, cada um de vocês aí desse lado, faça a vossa parte. É muito importante que vocês façam o registro do distanciamento, evitarem as aglomerações, terem aqui atenção na forma como há interação com os outros. Mas os resultados já começam a ser bastante positivos. A nível espiritual, vai haver aqui um boom e tipo uma montanha russa. Isto eu sei que é um bocado esquisito, mas eu vou tentar aqui explicar. Há aquela primeira fase de euforia, aquela fase de satisfação, de uau, ok, as coisas já estão aqui a correr bem, e isso é o nosso espírito a dar-nos aquele primeiro impulso, está tudo bem, está tudo certo, está tudo seguro, e de repente vem aquele peso de parece que nos caiu a ficha. Mas o que foi isto? Como é que eu estou? Para muitos de vocês aí desse lado, será um mês em que muitas ansiedades, depressões, traumas se irão manifestar. E para muitos de vocês aí desse lado, muitos irão notar que o vosso registro mental vai estar afetado de alguma forma. E isso vai criar aqui um desequilíbrio, principalmente do vosso estado de humor, em que vocês tanto estão bem, como de repente ficam chateados, estão top, depois ficam nervosos. Vocês vão andar aqui na dita montanha russa das emoções e dos pensamentos. E aí, para muitos de vocês que estão desse lado, se sentirem que o mês de maio está nesta vibração, tenham atenção, tenham cuidado e procurem apoio, se assim for necessário. Não deixem que esta energia se manifeste ou se mantenha por muito tempo na vossa vida. E avançamos para o mês de junho. Para o mês de junho. O mês de junho vem aqui, é o mês do verão, é o mês em que a época balnear se abre, é o mês em que, numa época normal, um mês que muitas pessoas começam a ir de férias. No entanto, o mês de junho vem-nos com uma energia de luz, uma energia extremamente positiva. Apresenta-se aqui a normalidade, mas uma normalidade que se faz num patamar diferente. E é muito importante que vocês tenham consciência de uma coisa. Quando se fala na normalidade, a normalidade não é aquilo que nós tínhamos há um mês atrás. A nossa normalidade daqui a 3 meses será um normal totalmente diferente ao normal que nós conhecemos até à data. Então o mês de junho abre-se, acontece, mas as restrições vão continuar. Vai haver aqui limites, vai haver aqui imposições por parte do governo, vai haver aqui algumas necessidades de controle a nível de aglomerados, a nível de eventos, a nível de muita coisa que vocês estavam habituados a vivenciar no mês de junho e que não vai acontecer, ou pelo menos não vai acontecer na mesma dinâmica, na mesma forma, com a mesma energia. Não é que isso seja bom de todo, porque há o bloqueio que se apresenta, mas vamos ser realistas, no meio de tudo isto que nós estamos a viver, o que é que são uns pequenos entraves dentro de uma festa ou dentro de um aglomerado de pessoas em estar limitado a 5 mil quando eram 10 mil, ou seja lá da forma que for. O que interessa é que realmente a nossa dita normalidade esteja aqui a acontecer, mesmo conscientes de que haverão imposições e essas imposições são para cumprir. E há que compreender que essas imposições devem ser respeitadas e que devem ser levadas até ao final para que nós conseguimos ter aqui o resultado positivo que nós desejamos em relação a este Covid-19 e a toda a nossa estrutura da economia, está bem? Profissionalmente, começa-se aqui agora sim a sentir dentro daquilo que é o campo dos negócios, os negócios a entrarem no seu ritmo normal, na sua normalidade de fluxo profissional, e aqui sim, claro, com determinados cuidados, tudo criado e tudo estruturado dentro do processo de trabalho que vocês vão criar em abril. Lembrem-se que abril pede criatividade. E aquilo que vocês definirem, aquilo que vocês criarem para vocês em abril, e durante o mês aquilo que trabalharem no campo profissional para vocês, virá depois a dar frutos em junho e por aí adiante. Por isso é muito importante
que embora o mês de Abril aparentemente seja o mais complicado, o mais difícil, o mais pesado, que vocês o valorizem do máximo dos máximos, porque é aquele que será o ponto, principalmente a nível profissional, aquele que será o ponto para vos dar as vantagens, os benefícios para o mês de junho. E financeiramente não será um mês para vocês fazerem grandes férias ou grandes despesas, muito pelo contrário. As férias estarão de certa forma limitadas para muitos de vocês. A parte do turismo irá, sem sombra de dúvidas, se ressentir muito este ano, principalmente neste mês de junho, que é aquele que nós estamos aqui a analisar. Precisam de ter muito cuidado, mesmo quando vocês forem de férias. Eu continuo aqui a dizer os limites, as imposições que nos forem colocadas, porque isto não vai ficar tudo a 100%. As imposições que nós ainda estivermos sujeitos, é muito importante que vocês cumpram as regras todas, para que vocês cuidem de vocês e para que vocês cuidem dos vossos. Porque sim, a doença ainda continua, ainda pode ser transmitida, vocês ainda podem ficar doentes e a pandemia ainda pode ganhar força. No entanto, cabe-nos a cada um de nós, cabe-nos a nós, fazermos a nossa parte. Financeiramente, é sem sombra de dúvidas um mês de precauções, prevenção. Aproveitem, façam o vosso descanso, se for o caso de gozar férias nesse mês, ou que serão poucos que poderão efetivamente aproveitar para fazer férias no mês de junho, porque não vão conseguir aqui fazer, mesmo quem já tinha isso programado, não irá fazer provavelmente, porque não tem energia para isso, e porque a parte, mesmo que vocês tenham os dias para gozar, a parte económica não vos vai permitir. Tentem mais uma vez aproveitar para descansar, mas evitando de fazer gastos que vos possam endividar ou que vos possa dificultar a vossa parte económica, porque a parte económica estará em desequilíbrio durante algum tempo. E é muito importante que vocês não se deixem levar pelo sol a brilhar, pelas esplanadas cheias, pelo café, pelos gelados e por uma data de coisas nesse sentido, porque isso é dinheiro, isso sai-vos da carteira e depois poderá demorar a entrar novamente. No campo da saúde, começa a sentir-se aqui realmente a saúde mais estável, os casos têm reduzido cada vez mais, há um maior controle sobre a própria doença em si. A vacina eu ainda não sinto, porque eu não sinto aqui a cura do Covid, mas que a nível de medicação tenham pelo menos encontrado aqui uma solução para equilibrar a doença quando ela se manifesta e evitar determinados sintomas, sim. E fica, sem sombra de dúvidas, muito mais controlada esta pandemia a nível de saúde no mês de junho do que aquilo que está previsto ou dentro daquilo que está a acontecer neste momento. Então, a nível de saúde, a nível nacional, os números reduzem bastante, as mortes automaticamente também, porque acabam por ser muito reduzidas ou praticamente nulas, de acordo com os casos que poderão vir aqui a acontecer durante o mês de junho, e a estrutura de saúde acaba por se manifestar de uma forma diferente, e lá está. E se nós fizermos a nossa parte, acaba ainda por se manifestar de uma forma ainda mais diferente e muito mais favorável para nós. E terminamos aqui com a nossa energia. Não terminamos muito bem, mas ficamos aqui com a nossa energia a nível espiritual para o mês de junho. O que é que nós precisamos de fazer? Aprender com tudo isto. Ao longo destes 3 meses, nós vamos passar por muito, vamos viver muito, vamos sentir muito, vamos pensar muito. E vamos refletir muito. Agora, que essa reflexão nos ajude a chegar a alguma conclusão. É que nos ajude, essencialmente, a mudar características, aspectos, mentalidades, atuações, que todo um registro dentro do nosso ser, enquanto nação, se faça sentir de uma forma diferente. E que nós nos lembremos depois disto tudo, quando tudo isto passar, quando o sol brilhar com a intensidade que todos nós desejamos, que nós não nos esquecemos de tudo isto que nós estamos aqui a viver agora. E que tudo isto nos traz uma grande lição, que é a lição de que nós, raça humana, seres humanos, portugueses, franceses, italianos, chineses, seja lá a cor da nossa pele ou a nossa nacionalidade, nada somos. Somos tão pequeninos como este micróbio, como este vírus que nos está a atacar.
ele é muito pequenino perante a nossa raça humana, assim como a nossa raça humana é muito pequenina perante a energia e o potencial do universo à nossa volta. Esta é a maior lição espiritual que o mês de junho nos traz para todos. Então, naquele momento de reflexão em que nós vamos analisar e olhar para trás o que é que foi, o que é que nós estamos a viver, que processo é que nós passamos, a nós aprender com o processo que nós passamos. E isso leva-nos aqui à mensagem final no meio disto, aquela mensagem que eu vos quero aqui deixar ficar. Deixem-se de lutas, deixem-se de desavenças, deixem-se de quererem se mostrar mais ou melhores do que o outro, sejam países, nações, sejam pessoas, sejam empresas, seja o que for. Eu não preciso de andar à luta com ninguém para mostrar que sou mais ou melhor do que aquela pessoa. Portugal não precisa de fazer isso para mostrar que é melhor do que outro país. Uma comunidade, a Europa, não precisa de andar à luta com a América ou com a China para mostrar que é melhor. O que eu quero transmitir aqui é que todos nós estamos no mesmo barco, realmente. E todos nós aqui estamos juntos. Aqui não há ricos nem pobres. Não há brancos nem pretos. Aqui há pessoas. Há o ser humano. E o ser humano está a ser atacado da mesma forma, da mesma maneira, sem nenhuma diferença. Porque é que nós, quando tudo isto passar, temos que voltar a criar a diferença. É essa a mensagem que deve ficar aqui e que nós nos devemos lembrar dela sempre. Nós não devemos criar a diferença. Para que a diferença não nos venha voltar a bater à porta. Porque a diferença que depois se impõe para nós, raça humana, é entre a saúde e a doença. Entre a felicidade e a infelicidade. Entre a vida e a morte. Eu espero que estas mensagens, estas previsões para estes próximos 3 meses aqui para Portugal vos deem algum conforto na alma, que vos ajude a vos organizar, a direcionar um bocadinho a vossa energia. Nós estamos todos realmente a reinventar-nos, estamos todos a tentar ver o melhor que podemos fazer dentro daquilo que nós já fazíamos anteriormente. Eu estou nesse processo, tentar sempre fazer o melhor, da melhor forma, com a mesma energia, enfrentando os meus demónios, enfrentando os meus desafios. Eu espero que vocês também consigam fazer o mesmo, enfrentando os vossos demónios, os vossos desafios, do coração aberto e com a alma na luz, porque vocês estão confiantes de que isto não passa de uma fase e que tudo isto vai passar em breve. Portanto, eu desejo-vos aqui um trimestre, não digo abençoado, porque ele abençoado vai ser, mas vai ser aqui também tumultuoso, mas um trimestre em que vocês consigam efetivamente aprender com ele e tirar dele as lições que vocês precisam para que depois vocês se fortaleçam e que para que chegue até ao final do ano, porque depois nós ainda temos muitos meses para o final do ano, olharmos para trás e dizer assim, isto foi um ano difícil, 2020 foi um ano como nunca se viu, é um ano que vai ficar na história, que vai ser estudada mais para a frente, é verdade, mas foi um ano que pode nos ter tirado tudo, mas que nos pode também ter dado tudo. Agora vai depender muito daquilo que cada um de vocês aí desse lado faz com aquilo que vocês têm à vossa disposição. Fiquem em casa, cuidem-se, cuidem de vocês, cuidem dos outros, que eu também estou a cuidar de mim, como cuido de vocês. Beijinhos e até à próxima.